Ah, sim, consegui. Eu estou meio preocupado, eu acho que vocês estão, ou o frio está muito grande, o frio natural, ou é frieza espiritual. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Amém. Amém. É assim que se faz, é assim que se fala, né? Nós temos que expressar exatamente aquilo que nós somos. Nós somos alegres, independentes das circunstâncias, porque a nossa alegria não depende do momento que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que a nossa alegria vem do Senhor. Ela é a nossa força. Então, eu sei que todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós enfrentamos a lida do dia, todos nós enfrentamos gigante todos os dias, mas sempre haverá motivo superior para a alegria no nosso interior, porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer numa determinada situação de extrema dificuldade que ele estava vivendo, inclusive ele tinha sido preso, tinha sido apanhado, estava ali amarrado na masmorra, ali com as costas feridas, arrastando no chão, e ele traz uma frase que é impactante para nós. Ele diz: eu estou entristecido, porém alegre. Talvez seja essa a situação sua. Você esteja entristecido por alguma coisa, mas há motivo de alegria dentro de você. Jesus é a nossa alegria. Amém, queridos? Então, olhe para o seu irmão aí, não force a barra não, faça de verdade. E dê um sorriso para ele e diga assim: olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. E nessa alegria eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1. É um texto bastante, mas bastante conhecido mesmo. Eu quero que você preste atenção na palavra do Senhor nessa noite, porque é de fato um texto bastante conhecido, bastante falado, mas não tanto aplicado na nossa vida. E nós queremos aprender um pouco mais com esse texto nessa noite. E você vê aí comigo, já está na tela? Não. Romanos 12, 17 e 18. Aliás, Romanos 1, 17 e 18, desculpe. E eu peço perdão mais uma vez, é versículo 16 e 17. Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala de algo que nós precisamos parar para pensar nessa noite. Paulo vai dizer assim: eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que não é princípio ou fim, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Queridos, eu fui parar para pensar nesse texto, porque é um texto bastante conhecido. É como João 3,16. A grande maioria dos cristãos, chamados evangélicos, eles conhecem esse texto. É um texto que ele tem gravado na mente.
não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E essa fala é uma fala de Paulo. E eu comecei a me perguntar por que Paulo falou isso. E eu comecei a pensar quem era Paulo e por que Paulo havia falado isso. E você deve pensar agora quem é você e por que você deve falar isso. Ou quem era você, para que agora você possa, com verdade, falar de coração também, não me envergonho do Evangelho. Porque quem era Paulo? Paulo era um homem que anteriormente se envergonhava do Evangelho. Talvez um dia, quem sabe, você também já se envergonhou do Evangelho. Talvez um dia, quem sabe, você já tivesse tido raiva de pessoas que proclamavam o Evangelho. Realmente assim, Paulo era um homem que se envergonhava do Evangelho de tal forma que ele perseguia aqueles que proclamavam o Evangelho. Paulo pegou carta das autoridades para poder perseguir e prender aqueles que proclamavam o Evangelho. Paulo saiu com cartas para onde ele encontrar pessoas cultuando a Deus. Ele, com autoridade, poderia prender e levar de volta. E levar à prisão. Porque Paulo, ele se envergonhava do Evangelho. Por que Paulo se envergonhava do Evangelho? Paulo, assim como todo o judeu, como todo o israelita, eles esperavam um Messias diferente daquele que veio. Eles esperavam um Messias que viesse para reinar no trono de Israel e ser alguém que viesse dominar as nações e que Israel fosse então a nação principal. Mas Jesus não veio assim. Jesus veio como um homem simples, filho de um carpinteiro, lá de Nazaré. Lembra a pergunta, pode vir alguma coisa boa de lá? Paulo, então, ele se envergonhava do Evangelho, pois ele não cria nesse tipo de Evangelho, porque ele e eles esperavam um Messias que viesse de uma forma totalmente diferente. Paulo, então, ele tinha todas as razões agora, por uma vez que foi encontrado por Cristo, dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Porque outrora eu me envergonhava, mas agora eu não me envergonho mais do Evangelho. Talvez seja essa a sua situação um dia, outrora, você se envergonhasse do Evangelho. Porque você preferia crer nos deuses criados por mãos de homens, onde você poderia se ajoelhar em frente a uma imagem e prestar culto a ela, porque era algo que você conseguia ver com os seus olhos. Mas agora, uma vez que, assim como Paulo, você foi encontrado por Cristo, você não tem razão de se envergonhar do Evangelho. Uma outra razão pela qual Paulo fala que não se envergonha do Evangelho é porque, na verdade, ele está escrevendo essa carta para Roma, a igreja em Roma. Havia uma igreja em Roma e que Paulo tinha um desejo enorme de ir até aquela igreja e lá anunciar as boas novas.
Então Paulo escreve para essa carta e diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Será por que ele diz isso para essa igreja? Vamos pensar aqui um pouco. A igreja em Roma era o poderio bélico da época. Roma dominava todo o povo, todas as nações daquela época. E Roma dominava com poder bélico. Roma, então, cria no poder. Roma, ela observava quem tinha poder, e eles tinham poder. Só que Jesus, a fonte do Evangelho, não foi manifestado com o poder que os homens desejavam ver. Jesus, ele não veio como rei, embora o fosse. Jesus, o Messias, ele não veio como alguém para dominar. Ele veio como ovelha, ele veio como cordeiro, ele veio como um homem simples. Como disse Isaías, o homem que olhando para ele não via beleza para que o desejássemos. Era um homem de dores. Ele levou as nossas dores sobre si. Um homem que foi traído pelos seus amigos, foi traído pelo seu discípulo, ou pelos seus discípulos, pelo menos 2. Um homem que foi preso, não revidou, foi morto, e morto com morte de cruz, onde em Roma a morte de cruz era a pior morte que poderia existir. E agora Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, escrevendo para Roma. Paulo, ele diz: eu desejo ir à igreja em Roma para anunciar as boas novas do Evangelho, e eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não me envergonho de dizer que Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para pagar o preço pelo nosso pecado. Porque o homem morreu e só o homem poderia pagar o preço. E Jesus, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele veio em forma de homem para que, como homem, pudesse pagar o preço do pecado do homem. Era isso que Paulo queria dizer para a igreja em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho. E porque eu não me envergonho do Evangelho, Paulo, ele continua falando. Existem razões para que Paulo não se envergonhasse do Evangelho. A pergunta é: e você? Existem razões na sua vida para você se envergonhar do Evangelho? Exemplo: no seu trabalho, você fica calado acerca do Evangelho? Porque se você fica, a centelha foi acesa. Se você não proclama o Evangelho aonde você está, é sinal de que alguma coisa está acontecendo. E não é coisa boa. Paulo, ele se envergonhava do Evangelho, mas uma vez que ele foi encontrado por Cristo no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo, e a partir daquele dia,
A vida dele foi para proclamar o Evangelho. Eu não sei qual foi o dia em que o Senhor encontrou você. Eu não sei qual foi a forma, nem o momento em que Cristo encontrou você. Mas a partir do dia em que Ele encontrou você, você tem razões mais do que suficiente para dedicar a sua vida à proclamação do Evangelho. Dias atrás nós ouvimos aqui sobre o crente que ele é como alguém que está às ocultas. Ninguém conhece ele como crente, como servo de Deus. Ninguém no trabalho sabe que ele é crente. A vizinhança não sabe. Porque o comportamento dele não é um comportamento do cristão. Nós ouvimos hoje pela manhã que lá em Antioquia, os discípulos foram reconhecidos como cristãos, porque as atitudes deles pareciam com as atitudes de Cristo. Nós fomos chamados para parecermos com Cristo. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele não deixa por menos. Ele solta uma frase que eu acho maravilhosa. Paulo diz assim, o viver que agora vivo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa dizer que então eu e você também devemos pensar e viver dessa forma. Não é mais sobre nós, é sobre Ele. Não é mais sobre a nossa vida, mas a vida dele em nós. Paulo disse, eu quero ir a Roma, porque eu não me envergonho do Evangelho. Eu quero proclamar o Evangelho. Eu quero proclamar as boas novas de salvação para o povo de Roma. A pergunta é, qual o seu maior desejo? Qual é o meu maior desejo? Deveria ser proclamar o Evangelho. Proclamar as boas novas de salvação. Proclamar que Cristo está voltando. Proclamar que só em Cristo há salvação. Porque o próprio Paulo vai nos dizer que em nenhum outro há salvação, a não ser em Cristo. Há muitas pessoas hoje em busca de alcançar salvação por méritos, buscando fazer alguma coisa, prestar algum serviço à comunidade, fazer alguma coisa boa para alguém, fazer o bem. Mas a Bíblia vai nos dizer que o bem do homem para Deus é como o trapo de imundícia, não tem sentido se não for em Cristo. Nós, assim como Paulo, somos os agentes de Deus, levantados por Ele para proclamar as boas novas de salvação. E Paulo diz, não me envergonho do Evangelho. E por que eu não me envergonho do Evangelho? Ele mesmo responde, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, não tem outra forma do homem ser alcançado por Deus senão pela proclamação do Evangelho. Não tem como alguém ser alcançado pela graça de Deus senão pela proclamação do Evangelho. A palavra vai nos dizer que Deus resolveu salvar os homens pela loucura da pregação e da pregação do Evangelho. Você foi chamado por Deus para proclamar o Evangelho. E não é qualquer Evangelho. Existem outros evangelhos por aí. Mas
O Evangelho, que é o poder de Deus, é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos alcançados pelo Senhor para a proclamação do Evangelho. Não é porque você é bonito, não é porque você é especial, não é porque você é alguém que Deus, olhando para você, encontrou alguma coisa especial em você. Não. A Bíblia diz que não havia nada bom em nós. Deus teve misericórdia de você, para que você seja um agente da misericórdia de Deus na proclamação do Evangelho. Deus não te chamou para você vir aqui aos domingos e sentar na cadeira e ouvir a palavra. Deus te chamou para você vir aqui nos dias de culto para cultuar a Deus, mas você é o proclamador da palavra. Não espere pelo pastor da igreja. Ele também é um proclamador da palavra, mas você não deixa de ser por isso. O ide por todo mundo e pregar o Evangelho não são ou não é apenas para os pastores, não é apenas para os líderes, é para os salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A pergunta é, como é que você tem proclamado o Evangelho no seu trabalho? Pense nisso. Como você tem proclamado o Evangelho na sua vizinhança? Como você tem falado do Evangelho na roda de amigos? É interessante, amados, que muitas vezes nós não queremos fazer parte da roda dos escarnecedores. Não, eu não sento... Não é isso que a Bíblia diz. Escarnecedores são aqueles que, se dizendo ser, não são. Nós, na verdade, temos que estar no meio do povo lá. Jesus deu o exemplo. Os religiosos da época criticavam Jesus exatamente por causa disso. Porque Jesus, ele estava no meio do povo. E nós? Quando estamos no meio do povo, o que nós fazemos? Nos tornamos parte daquele povo no sentido de fazer o que eles fazem, ou representamos verdadeiramente Cristo no sentido de proclamar o Evangelho e fazer a diferença como Cristo fez? Porque Paulo vem dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas Deus, uma certa feita, falando com Isaías, ele diz, quem irá por nós? Quem irá? Quem anunciará a palavra? Você tem dito para Deus, eis-me aqui, envia-me a mim? Ou você tem dito para Deus, eis-me aqui, envia qualquer outro, menos a mim? Porque é muito cômodo ter convicção de vida eterna em Cristo Jesus, ter certeza de salvação, e ficar sentado, sem fazer absolutamente nada. Paulo entendeu isso. Paulo não ficou agora sentado observando a perdição dos outros. Ele dedicou a sua vida na proclamação do Evangelho para ver se de alguma forma ele conseguiria alcançar outros para o reino do Senhor. Fala do próprio Paulo. E se Paulo agiu assim,
Quem somos nós? Se Paulo dedicou a sua vida e ele não teve a sua vida para si mesmo, mas dedicou a Deus, enfrentando as intempéries da vida, enfrentando as dificuldades da vida, enfrentando prisões, açoites, enfrentando naufrágios, enfrentando tudo na proclamação do Evangelho. O que nós estamos fazendo? Pergunte para o seu irmão aí, o que você está fazendo? Não, mas pergunte de verdade, assim, ô irmão, o que você está fazendo? Nós batistas temos algumas dificuldades, inclusive uma das dificuldades é essa, né? Falar alguma coisa para o outro. Não, isso não é coisa de crente, sim, que quer entender e compreender a palavra do Senhor e se posicionar. Pergunte para você, então, o que é que eu estou fazendo? Como servo do Senhor, o que é que eu estou fazendo? Eu estou proclamando o Evangelho? Ou estou me envergonhando do Evangelho? E tem mais uma pergunta. Será que o Evangelho não está se envergonhando da sua posição? Pense nisso. Será que o Evangelho não se envergonha da posição que você toma em relação ao próprio Evangelho? Porque a palavra de Deus, ela deve estar nos nossos lábios, mas principalmente no nosso coração, porque a nossa boca vai falar daquilo que está no nosso coração. Sabe por que muitas vezes nós passamos o dia todo sem falar de Deus e falamos de tantas outras coisas? Pense nisso. Por que muitas vezes nós falamos de futebol, nós falamos de política, nós falamos de mal do vizinho, do pastor, do irmão, da esposa, do esposo, do salário que nós ganhamos, que achamos pouco, falamos mal de tudo. E muitas vezes nós passamos o dia inteiro e não falamos de Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, eu não me envergonho do Evangelho. Pode quem quiser se envergonhar, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Nós não sabemos quem irá crer. Exatamente porque nós não sabemos quem irá crer, nós temos que ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O poder de salvar não está em nós, mas o dever de proclamar o Evangelho sim está em nós. Porque Deus resolveu salvar pela loucura da pregação. Quando você prega a palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes que penetra o coração, penetra o mais profundo da alma. Ela vai até juntas e medulas. E ela vai causar o efeito que ela causa. É o Evangelho que salva, ou Jesus salva por meio do Evangelho. Mas nós temos que proclamá-lo. Nós estamos vivendo um tempo na igreja que estamos acostumados a receber visitantes à noite no domingo, quando na verdade nós deveríamos proclamar o Evangelho nas ruas. Ser igreja dentro desse local é muito bom, maravilhoso.
Cantar louvores a Deus lava a nossa alma, traz paz ao nosso coração. Mas a proclamação do Evangelho não é exatamente isso. A proclamação do Evangelho vai te levar muitas vezes ao sofrimento. A proclamação do Evangelho vai te levar muitas vezes a ouvir palavras torpes. A proclamação do Evangelho, por muitas vezes, vai levar você a ouvir aquilo que você não gostaria de ouvir. Há pessoas fazendo coisas que você não gostaria de ver. Mas eis aí a necessidade. A proclamação do Evangelho. E nós, como crentes, servos de Deus, nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Seja aquele servo, aquela serva do Senhor, que tenha a ousadia de proclamar o Evangelho, de dizer quem você é. E dizer quem você é, não apenas citando eu sou, mas o reconhecimento de quem você é por aquilo que você faz. Hoje pela manhã foi dito aqui que ser cristão não é deixar de fazer algumas coisas, como por exemplo, não, eu sou cristão, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço tantas coisas. Eu não vou à boate, eu não danço, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Inclusive, eu disse hoje aqui pela manhã que Adolf Hitler, ele era um homem que ele não fazia nada disso. Inclusive, não comia carne vermelha, era vegetariano. Mas o homem mais cruel que o mundo já viu. No século XX, o homem mais cruel. Não é o que você não faz, que faz de você um homem proclamador do Evangelho, um servo de Deus. É o que você faz. É o que você faz que vai fazer de você um servo de Deus, um proclamador do Evangelho. Se Deus disse para que nós anunciemos as boas novas de salvação, a proclamação do Evangelho, e você não faz como servo, você não está sendo parecido com Cristo. Você não está sendo um cristão. Você que me ouve, nesse momento, pense nisso. Talvez você esteja confortável na sua poltrona, ouvindo a palavra do Senhor. Isso não é suficiente. Se você pode estar na igreja, esteja. Mas se você pode sair ao campo, vai e anuncie o Evangelho do Reino de Deus. É uma paulada na moleira, inclusive da minha. Mas é necessário. Ser mordomo de Cristo, como nós aprendemos hoje de manhã, é também proclamar o Evangelho. A mordomia está na proclamação do Evangelho. E a proclamação do Evangelho é algo que é verdadeiro e que você pode ter ousadia na anunciação do Evangelho, porque ela é verdade e é o poder de Deus para a salvação. A salvação é alcançada nos dias de hoje pela proclamação do Evangelho. Olha o que tem de gente dentro dos templos achando que são salvos e são meros religiosos porque não conhecem o Evangelho, porque nem dentro da igreja o Evangelho do Senhor está sendo proclamado. É proclamado muitas coisas menos o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação. Queridos, façamos a diferença. Façamos a diferença. Por que eu devo anunciar o Evangelho?
Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Qual a justiça de Deus que se revela no Evangelho? Jesus Cristo. Jesus Cristo é revelado por meio do Evangelho. Não há Evangelho sem Cristo. Não há Evangelho sem cruz. Não há Evangelho sem morte. Não há Evangelho sem ressurreição. E Cristo é tudo isso. Porque é em Cristo que Deus cumpre a sua justiça. Porque Deus, sendo justo, Ele teria que pagar o preço pelo nosso pecado. O homem pecou, e o preço pelo pecado, o salário do pecado é a morte. Então Deus, como sendo um justo juiz, Ele tinha que aplicar a justiça, e a justiça era a morte. Por isso todos os homens são pecadores, e todos os homens estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Mas no Evangelho, nós conhecemos a justiça de Deus. Porque Deus aplicou a sua justiça em Cristo. Posso ouvir um amém? Queridos, isso é maravilhoso. Aquilo que Deus tinha que aplicar em você, Ele aplicou em Cristo. Aquilo que Deus tinha que aplicar em mim, Ele aplicou em Cristo. E em Cristo é conhecido a justiça de Deus. Deus, então, aplica sua justiça em Cristo. E no Evangelho se conhece a justiça de Deus. No Evangelho, nós podemos declarar que Jesus Cristo veio em forma de homem para pagar o preço pelo nosso pecado. Nós podemos declarar de forma verdadeira que Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Atos vai nos dizer que lá na cruz, Deus pagou o preço e rasgou o escrito de dívida que era contra nós. E agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho a ser anunciado. Em Cristo Jesus há salvação. Em Cristo Jesus, e só em Cristo Jesus, há salvação. Porque a Bíblia vai nos dizer que em nenhum outro há salvação. Porque nem em cima no céu, nem embaixo na terra, há outro nome pelo qual devamos ser salvos, só Jesus. Esse é o Evangelho que tem que ser anunciado. E, amados, não existe fórmula. Existe vida. Porque a fórmula está na vida. Portanto, não é só o que você diz, mas é também o que você vive. Não é a proclamação do Evangelho, mas o viver o Evangelho. Paulo, ele proclamava o Evangelho, mas ele vivia o Evangelho. Ele se alimentava da palavra de Deus todos os dias. Você está se alimentando todos os dias da palavra de Deus? Eu estou me alimentando todos os dias da palavra de Deus? Será que a nossa Bíblia está ficando empoeirada? Que no domingo a gente tem que dar uma soprada
na capa da nossa Bíblia para tirar poeira? Será que a palavra de Deus tem sido alimento para você de tal forma que você consegue alimentar outras pessoas com a palavra de Deus? A Bíblia diz que da nossa boca não pode sair palavras de bênçãos e palavras de maldição. Pergunto, o que tem saído da sua boca? Quer falar palavras de bênçãos? Proclame o Evangelho. Quer falar palavras de bênção? Anuncie as boas novas de salvação. Porque nele, no Evangelho, se proclama a justiça de Deus. O povo vai conhecer verdadeiramente a Cristo pelo poder do Evangelho anunciado pelos seus lábios. Se você assim o fizer. Nós não fomos chamados para ser estéreis. Nós fomos chamados por Deus para dar frutos. Vamos pensar aqui uma conta exata. Você é filho de Deus, sim ou não? Convicto disso? Amém? Você que está nos assistindo, convicto disso? Você é um filho de Deus? Então você tem que gerar filhos de Deus. Não tem outra saída. Como você vai gerar filhos de Deus? A geração de filhos de Deus se dá pela proclamação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você é filho de Deus, gere filhos pela proclamação do Evangelho. Para concluirmos, eu não posso fazer isso simplesmente por fazer. Eu não posso fazer isso simplesmente porque você é obrigado a fazer. Eu não tenho convicção disso, mas eu vou fazer porque me foi dado ordem. Não é assim. A conclusão do último versículo vai dizer assim: de fé em fé. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amados, proclamar o Evangelho é um ato de fé. Por que é um ato de fé? Porque não é você que convence o homem. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Você é o agente de Deus para proclamar a palavra que, através do Espírito, gera fé na pessoa. É um ato de fé, você proclama com a fé de que pessoas ouvindo a palavra de Deus hão de ser libertos pelo poder da palavra. De fé em fé. Pregou o Evangelho aqui, nada aconteceu, pessoas se levantaram contra você, continue em fé. Vá para outro lugar e continue proclamando o Evangelho. Está no trabalho, viva o Evangelho, proclame o Evangelho. Está no ônibus, está viajando, está no avião, está na sua casa, está no mercado, teve oportunidade, proclame o Evangelho. Sabe de uma coisa? Lá no seu serviço, muito provavelmente, tem alguém que só precisa você ouvir de você: vamos à igreja? Talvez, quem sabe, na sua vizinhança, tem alguém que precise apenas ouvir: Jesus te ama e Ele quer salvar a sua vida.
Quem sabe na sua família tem alguém que olhe para você e se admire do seu jeito de viver e está apenas esperando um convite seu. Mas nem isso você faz. O apóstolo Paulo ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho. E eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque é no Evangelho que se reconhece a justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Eu quero concluir essa palavra dizendo que Deus nos deu um legado muito importante, especial, incisivo, para a salvação daqueles que hão de ser salvos. Deus nos dá a incumbência de proclamar o Evangelho, de proclamar o reino do Senhor, de declarar que a vinda do Senhor está próxima. Portanto, a palavra da noite é: arrependei-vos, crede no Evangelho. E talvez você que esteja nos ouvindo nessa noite aí, talvez quem sabe sentado aí na sua casa ou no seu trabalho, ouvindo essa palavra, compreendeu o chamado de Deus para a sua vida. Que nesse momento você se renda ao Evangelho, que você se renda a Cristo. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé comigo para que nós possamos orar. E você que está aí do outro lado, se você puder, fique também em pé comigo e ore aí onde você está. Declare Jesus Salvador da sua vida. Reconheça Jesus como o Senhor da sua vida. Reconheça Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. Só Jesus pode salvar a sua vida. Só Jesus pode mudar a história da sua vida. Quem sabe você esteja angustiado. Quem sabe você esteja pensando, inclusive agora, em dar cabo da sua vida, achando que não tem mais sentido para a sua vida. Jesus é o sentido da vida. Jesus é aquele que traz sentido para a vida. Mas eu confesso dizer que sem Jesus a vida não tem sentido. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra está sendo anunciada aqui desse lugar nessa noite. Aliás, Senhor, quero te agradecer porque sempre a Tua palavra tem sido anunciado daqui. Nós não estamos aqui, Senhor, para massagear o ego do homem, mas nós estamos aqui para proclamar o Teu Evangelho, porque nós entendemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó Deus, aquele que nessa noite, lá do outro lado, nos ouviu através da tela e entendeu a Tua palavra, Espírito Santo, conforta, traz convicção ao coração, traz certeza de vida eterna nesse momento para essa pessoa ou para estas pessoas. De tal forma, Senhor, para que eles tenham as suas vidas transformadas, porque o Evangelho, ele é transformador, ele transforma vidas, que estas pessoas tenham suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. E nós que aqui estamos, Senhor, possamos ser, Senhor, conduzidos por Ti, de tal forma que posicionemos-nos a viver a anunciação do Teu Evangelho. Aonde quer que estejamos anunciando a Tua palavra. Ó Deus, porque assim a Tua palavra diz que nós estamos aproximando o dia da Tua vinda.
Ó Deus, nos faz anunciadores da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E que aqueles que nos seus lares, Senhor, nessa noite se renderam a Ti, e eu creio que isso aconteceu. Ó Deus, que eles possam viver agora uma vida na plenitude da Tua vontade, buscando a Tua palavra. Direciona-os para uma igreja que não seja mais perto da sua casa, mas a igreja que seja mais próximo da Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, não é verdade? Deus é bom em todo tempo. Como Deus é bom.